O Reino Unido e a União Europeia convocaram diplomatas russos para prestar esclarecimentos depois de ataques contra Kiev, atingindo escritórios oficiais do país e do bloco também. Você viu aqui que entrou um espelho aí de celular, mas não tem nada a ver. O que tem a ver é exatamente isso aqui, que é o mapa da Ucrânia. Portanto, a Rússia fez um ataque massivo com drones, com mísseis na capital Kiev, fica desse lado aqui do país. Muitas pessoas acabaram sendo atingidas, prédios destruídos e o número atualizado de mortos subiu. Já são pelo menos 19 pessoas que perderam a vida. Vamos então conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Bianca Rotier. A Bianca tem detalhes em relação a essa situação, porque a gente tinha alguma esperança, Bianca, de um cessar-fogo, um acordo de paz. No entanto, o que a gente está vendo na prática é o oposto. Parece que o conflito está ganhando mais força. Bem-vindo e boa tarde. Exatamente, infelizmente. Tralho, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da ONU e a ONU frisou que ataques assim contra civis e contra infraestruturas civis violam o direito internacional humanitário e são inaceitáveis. O secretário-geral, Antônio Guterres, reforçou o apelo por um cessar-fogo que leve à paz e que também defenda plenamente a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia, algo que ele tem reforçado ao longo do tempo. Os líderes aqui no Velho Continente condenaram em peso. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se disse indignada, afirmou que foi um lembrete sombrio de que a Rússia não vai medir esforços para aterrorizar a Ucrânia, matando civis às cegas e até mesmo mirando a União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, falou em ataques insensatos e cruéis, terror e barbárie. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que os intensos ataques mostram quem está do lado da paz e quem não quer negociar. O premier da Alemanha, Friedrich Merz, denunciou o que chamou de falta de escrúpulos da Rússia. E o do Reino Unido, Keir Starmer, ao condenar os ataques que também danificaram o prédio do Conselho Britânico, acusou o presidente russo Vladimir Putin de matar crianças e sabotar as esperanças de paz. Inclusive, o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, reconheceu que os ataques prejudicam os esforços de paz do presidente americano Donald Trump. Em meio aos escombros, um sobrevivente filmou mais uma explosão. O fogo iluminou o céu de Kiev, enquanto um morador caminhava desorientado pelo apartamento destruído, procurando uma saída. O Vladislav, de 19 anos, foi quem filmou esse ataque. O prédio em que ele morava foi atingido por um míssil russo de madrugada. Foi tudo muito rápido. As vidraças quebradas, o apartamento cheio de fumaça. Peguei os meus sobrinhos, um deles tem só 2 anos, e corri para a rua. Bombeiros e socorristas trabalharam para apagar o fogo e tentar encontrar sobreviventes nesse prédio. Entre os mortos estão pelo menos 4 crianças e adolescentes, entre 2 e 17 anos. Ao todo, a Rússia disparou 598 drones e 31 mísseis, num dos maiores ataques contra a capital ucraniana desde o começo da guerra. A maioria foi interceptada, mas os ataques russos atingiram pelo menos 13 locais. 7 bairros tiveram prédios e casas danificados. Moradores de um outro prédio de Kiev ainda tentavam entender o terror que viveram durante a madrugada. Vimos um clarão e, de repente, tudo começou a desabar. Não sei como ainda estamos vivos, contou o Volodymyr, de 76 anos. Eu só consigo pensar que essa não é a primeira vez que a Rússia destrói a minha casa. Primeiro foi em Donetsk, depois em Kharkiv e agora aqui. Desabafou a Dária. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, pediu mais armas, sanções e pressão da comunidade internacional. Nossa força está numa união com os nossos parceiros europeus e com os Estados Unidos, afirmou. Зараз
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que os ataques de hoje são uma resposta clara para todos ao redor do mundo que pedem um cessar-fogo e diplomacia. A Rússia escolheu munição em vez de negociação. Escolheu continuar a matar em vez de encerrar a guerra, escreveu Zelensky. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia não tem civis como alvo. Continuamos interessados no processo de negociação para atingir nossos objetivos pelos meios políticos e diplomáticos, afirmou Dmitry Peskov.